Oi, gente. Meu nome é Flávio, eu sou comunicador do Pop e esse é meu Podmoon. E hoje a gente vai começar o. Você fecha pra mim, por favor? A gente vai começar o nosso podcast hoje, né? Com um salmo que, na minha humilde opinião, eu acho que todo mundo conhece esse salmo. Eu acho. Conhece, né? Mas antes eu gostaria de te pedir, né, pra se inscrever no canal. Se não quiser inscrever, ou pelo menos curte, faz qualquer coisa que você acha melhor que vai prosperar aqui o canal. Tá bom? Então, enfim. No versículo 5 do 30º salmo, a gente tem: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Gente, então, eu acho que todo mundo conhece esse salmo, porque isso aqui é uma frase, né? Eu acho que tem música, né? Acho que tem tudo aqui referente a esse salmo. Só que acontece uma coisa. É esse versículo, ele retrata uma característica muito forte de Deus, que é a questão de um Deus que entende e respeita as etapas, as estações, o tempo no geral. Mas enfim, a dor, o choro, a lágrima, todas essas coisas, né? A dor, ela é inevitável. Acho que todo ser humano, minimamente saudável, né? E minimamente funcional, vai passar por esse mundo e vai passar pela dor, pelo choro. E assim, né? Claro que a classe social, o gênero, a orientação, né? A raça, todas essas coisas podem muito bem intensificar, né? A dor. Pode intensificar, como também pode diminuir, amenizar. Mas a questão é que todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai passar pela dor. Mas a questão é o seguinte: a dor, ela não é algo. Tanto o choro quanto a alegria não é uma coisa, são estações. Não são coisas permanentes. Independentemente da estação, independentemente da estação que tanto eu quanto você estiver vivendo, seja ela boa, seja ela ruim, a questão é que ela vai passar. Nada na vida é permanente. Nada. Absolutamente nada. Só a vontade de Deus. Só o reinado de Deus que é de fato permanente. Mas na vida, não é. E uma coisa, eu sempre falo, a vida cristã, a jornada cristã não é uma jornada que você pode levar bagagem. A bagagem são só as suas boas lembranças, né? Que você teve com a graça de Deus, né? E com Deus no meio do caminho. Mas a jornada cristã, você não pode levar nada, você não pode. Porque nada é permanente. E a gente tem um Deus que respeita as estações. E uma coisa. E não tem uma desgraça maior no mundo, né? Não tem uma desgraça maior na vida de um cristão. É quando a gente confunde as estações, quando a gente não reconhece as estações. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Quando a gente não vive as estações como deveria viver, né? E quando a gente não entende as estações, a gente passa vergonha. Passa muita vergonha. O que a gente mais vê por aí é ridículo. Quando um adolescente ou uma criança dá birra, a gente releva. Mas quando é um marmanjão ali de uns 25, 30, 35 anos dando birra, aí a gente já começa, opa, peraí. E é o que mais tem. O que mais tem é marmanjão que não tá sabendo as estações, que não tá sabendo lidar com as estações. Gente que não consegue lidar com o fato de ter que não consegue lidar com o fato de que a vida adulta traz responsabilidade. Que os nossos atos têm um peso sim. Tem um peso no mundo.
mundo material e também tem um peso na dinâmica do mundo espiritual. A nossa postura tem sim uma responsabilidade. E tem adulto fugindo disso. A gente vê pastor mirim. Gente, olha o que isso resultou. Olha o que isso resultou. Criança não tem que estar em cima de púlpito. Apesar que isso é minha opinião. Eu não acredito que criança. Eu não acredito que nem criança, nem que adolescente deve estar em púlpito de igreja. Deve estar em cargo. Deve ter cargo em igreja. Lugar de criança, de adolescente é com livro, é na escola. E não é em igreja. Igreja ele leva para a criança e o adolescente pra igreja, ele vai lá e pipipi, popopó. Mas agora inserir cargo. Na vida de adolescente, eu acho isso uma loucura. Porque tem marmanjo que não tá nem. A gente vê marmanjo com toda a bagagem que a vida oferece que não tá dando conta. Então, assim. Então, assim. Quando a gente não entende as estações, quando a gente confunde as estações, isso é a probabilidade da gente fracassar, né? Em qualquer área da vida, quando a gente antecipa as coisas ou quando a gente posterga as coisas. Enorme. É enorme. Enorme. Então, já tem logo lá, né? Agora a gente vai passar para outro versículo que completa muito o que eu tô dizendo para vocês. E tem outra coisa também. A gente precisa estar atento às estações, né? Seja ela boa ou seja ela ruim. Porque é impossível você estar sobre a vontade de Deus quando você não reconhece as estações. É muito complicado. É muito complicado você entender porque Deus, né? A cada fase, a cada época, Deus tem uma dinâmica ali de retratar, né? Se você não tiver ligado aos acontecimentos, é impossível. É impossível você entender o que Deus ele tá fazendo, né? Tanto na sua vida, o que ele tá convidando a você a tratar, o que ele quer te lapidar, o que ele quer tratar ali com um grupo que você tá inserido. Então, assim, você precisa ter um contato direto ali com Deus, porque, gente, Deus, ele não se prende a etapas. E tem gente postergando as coisas. Quando a gente se apega numa estação, seja ela o choro, o sorriso, pipipi, papapó, ou qualquer que seja a estação, a gente perde muita coisa. Muita coisa. Porque por mais complicada que seja a vida e complexa, uma coisa não revoga a outra. A vida continua dinâmica. O mundo espiritual e o mundo material, por mais que a gente filosofa, por mais que a gente chore, por mais que a gente venha chorar e venha sofrer com a complexidade da vida, a vida nunca deixou de ser dinâmica. E o reino de Deus é a mesma coisa. Então as coisas estão sempre seguindo. Sempre seguindo. O agir de Deus atualiza, assim, ó, a cada época. E se a gente se apega muito, a gente fica por fora. A gente fica apático com a vontade de Deus, com a vontade dele e com aquilo que ele tá fazendo. Então a gente não pode apegar em estação. A gente não pode. Quando Samuel, né? Eu vi até um teólogo, eu não me lembro. Nem sei se é um teólogo, não sei se é um pastor, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele observou que quando Samuel tá lá tentando ali com Saul, só que ele tava era postergando uma coisa que Deus já tinha encerrado. Deus já havia encerrado aquele assunto e o próximo rei já seria Davi, porque Saul não teve ali o jogo de cintura e não quis. Então Samuel ele ficou insistindo numa coisa que já havia acabado e estava atrasando aquilo que Deus queria fazer ali naquele momento, né? E tem a vida de Davi também. Davi foi um cara que era safado sem vergonha como qualquer outro homem. Os erros de Davi eram coisas muito comuns. É muito comum os erros que Davi cometia.
Era muito comum. Ele não foge de qualquer homem médio que a gente possa conhecer. Mas a questão, mas uma coisa muito interessante sobre Davi é que Davi tinha feeling. Davi tinha feeling para sacar o tempo das coisas. Além dele ser super honesto, que é uma característica que foge da maioria das pessoas que se auto-intitula cristã hoje em dia, né? Porque a maioria vive numa hipocrisia do caralho, tanto com Deus quanto com os outros. Davi tinha feeling. Ele tinha feeling de entender as estações. Ele tinha feeling de entender o tempo, as etapas. Então, por isso que ele sacava muito. Por isso que ele era muito... Ele era um cara muito ligado, né? Ele tinha um feeling de ligação com Deus que era uma coisa maravilhosa. Apesar dos erros dele, ele tinha uma ligação com Deus maravilhosa. E por isso que ele era considerado o cara segundo o coração de Deus, o coração de Deus, porque ele tinha feeling para entender o que Deus queria e a condução de Deus. E como Deus ele estava conduzindo o negócio, ele entendia, ele tinha feeling. Ele teve a oportunidade ali de matar o Saul, né? Que tava ali perseguindo ele, pipipipopopó. Ele teve aquela oportunidade, mas ele entendeu naquela hora que aquilo ali não era o tempo, não era a hora disso acontecer, e que matando ele, antecipando, né, o reinado dele, não seria o melhor caminho, apesar que ele já tinha o apoio popular, e pipipipopopó, né, ele já tinha, mas não, ele preferiu viver cada etapa, e quando o filho dele morre, ele chora, ele jejua, né? Ele faz tudo que deveria fazer, mas quando ele entende que Deus que Deus não iria mais salvar o filho dele morre, ele levanta, toma o banho e a vida dele continua. Davi era um cara que tinha feeling de tempo. Então a gente tem que olhar para essas histórias, como a de Davi, né? Olhar o exemplo de Samuel, entender que nosso choro, a nossa dor, ela pode gritar, ela pode acontecer, a gente tem que viver isso. Mas apesar das coisas, a gente precisa estar atento ao tempo e às estações. O que a gente deve fazer? O que Deus está pedindo a gente para fazer? Postergar ou antecipar qualquer coisa que seja, quando se trata de uma jornada cristã, é um atestado para desgraça. Quando Deus já encerrou certos assuntos e a gente está ali remexendo. Quando Deus fala assim, espera, e a gente fica insistindo, vai fazer com as nossas próprias mãos. Então, assim, gente, não é que Deus é ruim, não é. Mas a questão é que é nas etapas, as etapas, elas têm ali uma forma de lapidar e de trazer coisas que a gente precisa, né? Trazer coisas que a gente precisa e tirar coisas que a gente deveria tirar. Então, a gente precisa entender o tempo. Então, mesmo na dor, né? O convite. Vamos lá. Agora já chegou. O convite é, né? Gente, cadê? O convite é: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, pessoal, a questão é o seguinte. A gente sofre, o choro vem, a lágrima vem, o luto vem, a adversidade vem. Então, por mais que essas coisas aconteçam, né? Por mais que essas coisas venham, a gente precisa viver. A gente precisa digerir essas coisas. Precisa. Mas a gente não pode viver essas coisas achando, né, que Deus perdeu o controle.
Deus não deseja eu não acredito num Deus que deseja sofrimento para absolutamente ninguém. Mas a questão é que por mais que possam vir teólogos e pipipi, popopó, estudos e nananana, Deus nunca perdeu o controle sobre o tempo e sobre nada que acontece nesse mundo. Nada. Tá tendo guerra, tá tendo isso, tá tendo aquilo, gente, mas tudo que tá acontecendo agora não é nada que não foi não foi nada que não foi profetizado há milhares de anos atrás. Então, não adianta. Não adianta. Deus, ele ainda está, ele está no controle, sim, do negócio. O mundo não tá Deus dará. A nossa vida não tá Deus dará. As nossas dores não pega Deus de surpresa. Independentemente do tamanho dela ou do tamanho da adversidade, Deus permanece no controle. Você acha que Deus tá lá chocadinho? Chocado porque tem guerra em tal lugar, ou porque você perdeu um ente querido, ou porque você sofreu um desemprego. Você acha que isso, que Deus tá lá no trono dele assustadinho porque isso aconteceu? Não, não tá. Não tá, porque nada pega Deus de surpresa. Nada, absolutamente nada. Deus continua no controle. No controle. Às vezes a gente se apega em algumas dores que a gente fala, pronto, é o fim da picada. E eu sei o que é isso. Infelizmente, eu sei o que é isso. Eu sei o que é sofrer achando que já checou, né? Todas as possibilidades, né? De ter um recomeço. Mas a questão é que Deus nunca perdeu o controle. Nunca. Nunca mesmo. E parece fácil, né? Eu tô falando pra vocês, mas existem coisas que marcam a gente profundamente. Uma ruptura, né? Social. Uma demissão inesperada. Aquela demissão que você não esperava. Um relacionamento abusivo. Uma infância traumática. Todas essas coisas, elas nos marcam profundamente. A vida realmente não brinca com ninguém. E quando a gente passa por esse tipo de coisa, né? Talvez uma infância onde a gente foi negligenciado, todas essas coisas, a gente começa a viver a vida, né? Até de uma forma instintiva, não é uma forma irresponsável, até de uma maneira instintiva, a gente começa, né, a viver a vida, né, meio que receoso, e esperando, e nos defendendo, né? Só que, independentemente da tragédia ou da dor, né, que pode nos ter acometido, né? Deus não tem compromisso nenhum com o meu trauma ou com o meu passado. Deus não tem. O agir de Deus não pode ser baseado nas coisas que já deram errado na minha vida. A gente tem um Deus de recomeços. De recomeços. Quem geralmente estende é a gente. A gente que vive estendendo. A gente sai de um relacionamento abusivo. Aí quando Deus coloca uma pessoa bacana, ainda tem fragmentos que a gente faz questão de jogar. Ser ríspido com quem a gente nem deveria ser. Às vezes a gente começa a tratar de forma bem... Às vezes a gente começa a tratar... Às vezes a gente arrasta com comportamentos completamente equivocados em uma empresa porque a gente tá prevendo o que deu errado na outra, sabe? A gente arrasta certos comportamentos e às vezes intoxica. A gente começa a intoxicar o ambiente, né?
que a gente tá, porque a gente arrastou, estendeu certos comportamentos que já deveriam ter sido encerrados, né, na outra empresa que você tá, né? Porque às vezes você perdeu o feeling, né, de tempo. Então, assim, o que deu errado, deu. A gente não pode fazer muita coisa pelo passado. Mas o que de fato a gente tem é um Deus de recomeço. Independentemente da minha dor, né, da minha decepção, do pecado, pipipipopopó, Deus é um Deus de recomeço. É um Deus de esperança. É um Deus literalmente de esperança, né? Mas só que a gente precisa ter consciência, né, de querer recomeçar. Deus está ali, sempre com novas oportunidades para nossa vida, né? Ele não vai te forçar, ele não vai te possuir, porque a gente tem um Deus de permissão. A gente tem um Deus de permissão. Quem possui, né, é o mal, mas Deus não. Deus é um Deus de permissão e de respeito. Então permita recomeçar, permita viver, né, algo diferente, não se apegue a estações, né? Não fica parametrizando o seu futuro, o futuro da sua jornada, tanto nas coisas positivas quanto nas coisas negativas. Deus não vai, né? O que Deus vai fazer na sua vida, ele não vai pegar como parâmetro o que ele já fez no passado. Sempre se renova. Sempre se renova. É em Isaías que tem a passagem, né? Cadê, gente? Eu amo essa passagem. Cadê? Na verdade, eu amo o livro de Isaías. Em Isaías 1, versículo 18, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Então, gente, assim, ó, é isso. É um Deus de recomeço. Eu espero que você se permita mesmo, se permita mesmo recomeçar, se permita ser amado, ser cuidado, né? Se permita coisas que você, coisas positivas, né? Que de fato você nunca se permitiu ou talvez nunca recebeu. Mas saiba que Deus sempre tem o melhor, tanto para mim quanto para você, né? E ele está sempre tentando nos entregar coisas novas e caminhos bons, né? E é isso. Eu espero que essas palavras tenham penetrado no fundo do seu coração, né? E que você, né? Assim como eu, né? Tenha paciência para desistir de certas coisas que já deveriam ter ficado no passado. Olha, em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6, o Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. É normal, é gostoso a gente se alimentar, a gente ser nutrido, a gente ter, né, a gente ser nutrido, a gente ser cuidado, a gente ser querido de alguma forma, né? Chegar numa igreja de pipipi, popopó. Só que também chega um tempo que já tá na hora também de transbordar. Chega uma fase que tá no tempo de transbordar. Por mais gostoso que seja o cuidado, que seja o afago, que seja o carinho, que seja o discipulado, né? Que seja a conversa pastoral, chega uma fase da nossa vida que
que já tá bom. A gente tem que escorrer, a gente tem que transbordar as coisas que Deus plantou também na vida do outro. Também faz parte da jornada caminhar com as próprias pernas. A gente precisa também entender esse tempo. Às vezes, assim, eu já vi gente que passa por uma dificuldade, começa a ser cuidada e pipipi, popopó. Só que chega um momento também que a pessoa, ela meio que para. Ela meio que para. Ela se colocou tanto nesse lugar de cuidado, que também é uma coisa muito nobre e que é um ato de coragem. Só que a pessoa, ela perde o feeling, ela não entende que ela precisa transbordar aquilo que foi plantado nela e que também tem esse tempo. A gente tem que perceber também. Peraí, tá, agora é hora de escorrer pro outro. Agora é hora de transbordar. Pera aí, agora já tá cheio de semente aqui. Como que eu vou fazer? Como? E a gente tem que saber lidar, no geral, com o tempo, com as estações. E é complicado tratar de estações hoje em dia, porque tá tudo, o mundo, a gente tá caminhando por uma fase onde a gente tá cada dia mais com pressa. A gente tá com pressa. O mundo tá desesperado hoje em dia. A gente tá sempre se comparando uns com os outros, né? As redes sociais tá aí, sempre tem alguém que tem uma vida maravilhosa, que é capaz de fazer a nossa vida se sentir um lixo, uma porra, né? É normal. Também eu sou gente. Isso é a coisa mais normal do mundo. E também é uma fase aonde todo mundo tá falando de propósito. Todo mundo tá falando de propósito. Mas poucas pessoas tá falando de estações. Poucas pessoas tá falando sobre a preciosidade do tempo, né? De entender os tempos. E poucas pessoas estão falando de responsabilidade. Isso que é impressionante. Nunca se falou tanto em propósito. Nunca se falou, mas pouco se fala sobre tempo, jornada e estação. E assim, eu posso estar até sendo um pouquinho radical, né? Na verdade, eu sou bem 880. Mas até as coisas que eu falo, às vezes eu acredito tudo, às vezes eu não acredito nada, às vezes eu posso concordar com coisas também completamente o oposto daquilo que eu falei, mas enfim, o que eu vou falar aqui agora é o seguinte, eu não acho normal, assim, pessoas de 25, 30, 35 anos não saber o propósito, não saber, gente, todo mundo foi criado com uma finalidade. Acredite você ou não, mas todo mundo foi criado para uma finalidade, para algo. Todo mundo foi criado com um propósito. E não é normal 25, 35, 40 na lata e não saber o propósito e não saber o para que foi criado. Infelizmente, chega uma certa idade que se você não souber o seu propósito, é porque você se negou a lutar todas as lutas que a vida te propôs. Não tem explicação para isso. É porque você não entendeu o que cada estação quis te mostrar, o que cada estação quis te conduzir. O reino de Deus é dinâmico. A vida, ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Então, se você não está sabendo o seu propósito, tenta se conectar com a vontade de Deus. Tenta se conectar ali com o tempo. Com a estação que você está vivendo, porque sempre tem algo a se dizer. Deus fala muito pelos acontecimentos ao nosso redor. E de um jeito mais direto, quer saber o seu propósito? Olha para tudo que você já lutou ao longo da sua vida. Olha para suas dores. Olha para cada fase.
da sua vida? O que você lutou em cada estação, em cada fase? Aí isso é um. Geralmente as lutas de cada fase da nossa vida revela muito sobre o nosso propósito. Revela demais. Então é isso. É... Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, né? O podcast até o final. E eu espero que você tenha saído aqui desse podcast ainda mais impulsionado para viver a vontade de Deus na sua vida, né? E é isso. Um grande abraço e até o mês que vem, né? Que é um podcast por mês. Até mais.